Ele conhecia toda a cidade. E o sonho dele não era ser um político, era ser o prefeito de Campinas. Ponto. Só. Se ele fosse um político tradicional, ele estaria hoje na prefeitura. Simplesmente queria moralizar, porque a formação dele era essa. Então ele tinha... Era característica dele, ele não forçava por isso. Ele tomava umas atitudes assim que eram extremamente marqueteiras, mas sem querer ser. Algumas vezes quando eu ficava brava com ele, pô, Antônio, larga um pouco essa cidade, né? E ele me dizia, Rô, você não tá entendendo a dimensão da coisa. Eu falava, eu tô entendendo. E eu não tava. 2 anos de Marina. Eu vou sair para um comício agora, eu vou e volto, tá bom? É esse sonho, é esse desejo, é esse projeto político que nós observamos com muita alegria que a cidade está reconhecendo. E eu fiquei brava, eu falei, não, você não precisa estar se metendo na política. Mas eu quero, mãe, eu quero endireitar Campinas. Toninho, eu quero que você ganhe, porque se o nosso companheiro Nascimento conseguiu em Alagoinha do Piauí dar cidadania para aquelas pessoas, eu fico imaginando o que você e a Isalene não podem fazer aqui na cidade de Campinas. Prometo exercer com dedicação e lealdade o cargo de prefeito, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Antônio da Costa Santos, o Tuninho do PT, foi eleito prefeito de Campinas em 2000 com 59,7% dos votos válidos. Segundo a maior cidade do estado de São Paulo, com cerca de 1 milhão de habitantes, Campinas não era um projeto fácil. Os altos índices de sequestro e as sérias revelações de envolvimento de policiais com o crime organizado comprovavam a dificuldade. Um tiro no dia 10 de setembro de 2001 interrompeu essa trajetória. E até hoje, as perguntas para esse crime continuam sem respostas. Tem uma formação do casal português, uma formação rígida, né? Não se admite alternativas, meias verdades ou meios caminhos. Às vezes o Paulo fala, mãe, posso acampar? Vamos acampar com os amigos? Não, de jeito nenhum. Nunca deixei eles acampar, nem ir fora, nem dormir fora de casa, nunca deixei. Os dons de Tuninho no lápis e no papel se transferiram mais tarde para o que foi sua opção universitária. Em 1970, Tuninho começa o curso de arquitetura na USP, que ele conclui em 1974. Meu pai foi um industrial, né, acostumado a lidar com o mundo dos negócios. De repente, ele vende a fábrica e aplica esses recursos no mercado imobiliário. Aonde via o Toninho formando em arquitetura. E qual que era o sonho dele? Ter o filho do lado, fazendo uma parceria na construção civil. Mas ele falou assim, pai, eu não quero trabalhar com o senhor. Porque ele queria de um jeito e o pai não queria. O meu pai não conseguiu identificar que a arquitetura que meu irmão desenvolvia era arquitetura vista com uma visão artística e não uma visão comercial.
Os ensinamentos da arquitetura jamais seriam utilizados por Tuninho para qualquer fim comercial. Em meados dos anos 70, Tuninho começa a participar do movimento popular, que tinha como proposta urbanizar as favelas. Tuninho e Dona Jove foram os principais símbolos desse movimento, que durou 15 anos. Em 1981, Tuninho se filia ao PT para dar mais força às suas propostas. Era um cara rico, de família rica de Campinas, e era um arquiteto, um urbanista, que se envolveu com o PT por conta dos movimentos do sem-teto, de uma reivindicação popular por habitação, e tinha paixão por Campinas. Eu trabalhei, para você ter uma ideia, 15 anos da minha vida, eu não tive fim de semana. Eu mergulhei nas favelas para fazer o que nós chamávamos naquela ocasião urbanização de favelas. Então nós montamos, junto com a Associação de Moradores, um esquema, uma missão, uma tarefa, que era acabar com aquela favela, transformar aquela favela num bairro integrado na periferia. Naquele tempo parece que era 90 e poucas favelas. Que os barraquinhos eram miudinhos, quase caíam em cima da gente. Tinha barraco, a gente entrava dentro dele e encharcava de água. Criança, tudo possudinho, tudo dentro da lama. Então todo mundo se reunia todos lá na prefeitura, para o modo do prefeito a doar para os favelados, para eles construir conforme eles podiam. Foi uma luta para o modo de doar a terra da favela para os favelados, né? Aí foi que o prefeito doou, aí falou assim, eu dou a terra para eles, e depois tem que fazer com a planta e tem que ter um arquiteto para o modo de medir. Aí eu meço sábado e domingo, eu trabalho com eles. Então eu meço os terrenos, depois eu dou a planta da construção. E assim ele fez. Eu trabalhei 15 anos, sábado e domingo. Aí foi onde ele se encalocou para o modo de ser arquiteto dos favelados. Ele era uma pessoa muito espiritual, muito sensitiva. Ele é um tipo de personalidade diferente da maioria. Então ele pertencia a essas minorias, de alma de artista, ultra sensível. E nós éramos um grupo de jovens da periferia da cidade, operários, metalúrgicos, do comércio, bancários. E nós precisávamos muito de apoio da classe média de esquerda, os intelectuais de classe média de esquerda que pudessem nos ajudar. Que nos ajudar acrescentando em nós o conhecimento. Porque nós tínhamos a indignação, nós tínhamos a revolta juvenil, mas nos faltava conhecimento. Então o Toninho era um jovem professor para nós. Em 1988, Tuninho dá seu primeiro passo à Prefeitura de Campinas como vice na chapa de Jacó Bittar. Os desdobramentos dessa primeira experiência fizeram com que Tuninho pensasse em abandonar a política. Aí eu nunca esqueço, falei, Toninho, você vai ter que ser o nosso vice, cara. Ele falou, Durval, você está maluco? Mas por que isso? Porque o Jacó vai ser o nosso candidato a prefeito. E ele não é confiável. Nós precisamos de uma pessoa que a gente possa confiar na vice. E eu sempre avisei para ele que o Jacó não prestava. Mas ele acabou subestimando o que eu tinha dito para ele e acabou deixando o Jacó, que é uma figura muito sedutora, e acabou virando amigo do Toninho, da Rosiana. O Toninho e a Rosiana abriram a casa deles para ele frequentar. Né? E Toninho acreditou que o Jacó fosse um amigo dele mesmo. Né? E que talvez o outro velho amigo dele, Durval, o jovem amigo dele na época, estivesse exagerando. Afinal, eu era metalúrgico, sindicalista, e esse pessoal sindicalista é mesmo meio grosso mesmo, meio troglodita, meio durão, estava exagerando, etc. E o fato é que, lamentavelmente, eu tinha razão. Em 90, o Jacó foi o primeiro prefeito do Brasil a visitar o presidente Collor, que ganhou a eleição numa fraude desavergonhada contra o Lula, que é o número 1 do partido dele. Não é uma revelação, de muito mau caratismo. O Toninho comprou muitas brigas com o setor de especulação imobiliária na cidade, né? Porque ele, como secretário de obras, era quem aprovava ou não aprovava a obra na cidade. E creio eu que meu irmão deve ter visto algum trânsito que não era normal.
Ele interrompe. O que acontece? Um secretário do Jacó me ligou dizendo o seguinte: Nilson, eu ouvi uma conversa que o Jacó vai demitir o Toninho. E eu contei essa história para ele, relatei isso para ele. Disse: fique esperto porque o Jacó vai te demitir, né? A pedido do Quércia. Uma semana depois ele me liga, eu não tinha nenhum cargo no governo. O Toninho me liga e diz o seguinte: olha, Nilson, aquela história, matei no ninho. Eu chamei o Jacó, conversei com ele, o Jacó negou tudo. 20 dias depois, o Toninho me liga num sábado e eu falo assim: fui exonerado. Fui impedido de realizar as minhas funções por uma razão simples. Jacó Bittar começou a fazer maracutaias em obras públicas, com empreiteiras, porque começou a se relacionar com Orestes Quércia e Fernando Collor de Mello. A ética sempre foi um dos pilares na vida de Toninho. E mesmo sendo companheiro de gestão de Jacó Bittar, ele manteve sua conduta. Denunciou à imprensa um contrato de obras superfaturadas e chegou a ser expulso do PT por um dia por conta de sua atitude. Criou-se um grupo no Diretório Municipal para convencer a maioria que tinha que expulsar o Toninho do PT. Um dia expulso do PT, né? Porque o Jacó era aliado do presidente hoje, do Lula. E aí a direção nacional acabou reconhecendo que o errado era o Jacó e não o Toninho. Então a gente começou a ir desenvolvendo todo um processo e mostrar que o Jacó estava errado. O próprio Jacó pediu a desfiliação do PT. Fizemos uma oposição em defesa do povo de Campinas. Entrei com ações na justiça. Até hoje tenho ações para condená-los a devolver cada centavo do que tiraram dos cofres públicos. Eu acho que ali foi o primeiro grande susto, a primeira grande decepção do Toninho. Era um sentimento misto, de vontade e de... Não era rancor, era de mágoa. Estava magoado, estava machucado. Mas ao mesmo tempo ele gostaria de ser prefeito de Campinas. Quem conhecia, ele sabia que ele queria ser prefeito. Então, é um sentimento ambíguo, de vontade, mas ao mesmo tempo eu acho que de medo, né? Que é humano, né? Ou seja, não gostaria de não ser, porque sabia que um caminho era um caminho muito duro, muito sofrido, o caminho da política é um caminho muito sofrido. Mas ao mesmo tempo sabia que se não fosse pelo caminho da política, ele não iria impactar a cidade. O projeto que ele tinha na cabeça não poderia não se realizar. Ele achava que sem poder você não consegue nada, né? Ele falava para mim: eu não quero mais ser pedra, eu quero ser telhado, né? Quero fazer coisas. Para fazer coisas eu preciso de poder, senão vou ficar a vida inteira gritando e... Ainda ressentido pela decepção de sua primeira experiência em um cargo político, Toninho se volta aos livros e ao mundo acadêmico. Inicia o doutorado pela USP em 1995 e aprofunda seu conhecimento sobre a origem e formação de Campinas. O histórico casarão no Jardim Proença do século XIX, que ele comprou em 1982 para ser sua residência, serviu como objeto da tese. Comecei a namorar Antônio em 82, foi quando eu conheci a casa. A gente casou em 84, casamos em junho, em julho a gente mudou pra cá. Essa casa, Antônio sempre, ele contando pra mim, que ele via essa casa e achava linda e tal, e a casa estava caindo. Aí um dia ele passou na frente de uma plaquinha desse. Ele começou a se interessar por patrimônio histórico. Ele começou a estudar e viu que essa questão de restauro era uma questão muito complicada, essa coisa de voltar para o passado, e ele não queria nada disso, né? Só que ele fez um laboratório. Fez todo esse levantamento histórico e foi brilhante. Aí o mérito todo dele. Ele se transformou num historiador de grande qualidade. Ele realmente revelou o que se passou em Campinas, né? Na produção do espaço da cidade. Mas houve não é bem uma coincidência, porque você vê que no fundo a cabeça dele estava agindo no momento que ele compra a casa. E ele compra não para demolir e fazer um comércio, que seria o que ele ganharia mais dinheiro. Não, ele age ao contrário. Pede o tombamento, recupera a casa que estava em ruínas, né? E, aliás, faz uma reforma bonita até como conceito, porque ele não é totalmente restauro. O que ele fez? Quer dizer, tudo que era original ficou. O que não era, saiu. E ele põe
propõe, a intervenção dele é sempre o que tem de mais moderno. Aço, blindex e concreto. Isso aqui é um paraíso para trabalhadora, sabe? O chão é... Nossa, eu jamais vou pegar artrose ou ite, porque não tem azulejo para lavar, não tem chão para limpar, assim, tem umas partes que só a cozinha e o corredor. Cada esquina, cada problema. Toninho conhecia Campinas como poucos e mirava sua luta contra a especulação imobiliária. Ele dizia que a especulação enriqueceu a elite campineira e criticava o crescimento territorial desordenado da cidade. Toninho moveu ações populares contra construtoras e a prefeitos que realizavam os contratos. Campinas é uma cidade que se desenvolve com bastante rapidez. O mercado imobiliário é bastante próspero, bastante ativo. Toda aquela periferia de Campinas, super extensa, aquela especulação imobiliária, porque você obriga o poder público a levar a infraestrutura para longe e isso tem um custo enorme. Se você levar água, levar esgoto, levar luz, levar pavimentação, os ônibus têm que percorrer distâncias enormes para atender populações que estão dispersas na periferia, porque os terrenos intermediários estão retidos para especulação. Em 1996, Toninho voltou a ser candidato, dessa vez ao cargo que ele sempre idealizou, o de prefeito de Campinas. Com uma campanha de poucos recursos e sem apoio da cúpula petista, Toninho terminou a disputa em terceiro lugar. 3 anos depois, surgiu a possibilidade de uma nova candidatura, também para prefeito. Antes, porém, passou por prévias internas bastante disputadas. O PT, dessa vez, não deu as costas ao seu candidato. Até mesmo Lula participou da campanha. Aqui em Campinas, assim, o PT ele é super dividido. Você tem, então, a ala do Renato Simões, você tem a ala do Zica, tinha a ala do Toninho, que hoje é representada aí pelo Gerardo, e eles se enfrentam muito dentro do PT. Foi para a prévia, né, para a votação da prévia, e na votação do primeiro turno da prévia, Toninho e Renato ficaram em primeiro lugar. No segundo turno, né, os 4 candidatos se dividiram, né, o Zica apoiou o Renato Simões, o Ari Fernandes apoiou o Toninho, e o Toninho ganhou a prévia por 35 votos, num universo de 1.000 e tantos eleitores. Para não ter divergência, para não acontecer divisões internas, foi proposto, e o Toninho aceitou, que o grupo que perdeu a convenção, o grupo do Renato Simões, indicasse a vice. E aí eles acabaram indicando a Isalene. Dentro de casa nunca foi uma coisa muito aceita, assim, ele ser prefeito. Nem eu, nem minha mãe, nem minha avó, a gente não queria que meu pai fosse candidato a prefeito. E eu lembro dessa última vez, ele falou assim: Marina, você deixa eu ser candidata a prefeito? E aí eu falei assim, não sei se tem outra saída, né? Então eu deixo. Que cada mulher, cada homem nesta cidade, sendo professor universitário ou mesmo analfabeto, chegou a hora de tomar essa prefeitura nas suas mãos. O povo elegeu o Toninho, não era o Toninho do PT. A população não ligava muito o Toninho também com o PT Nacional. O Toninho era Campinas. Ele tinha facilidade de circular entre todas as classes. Ele tinha trânsito, porque ele falava todas as línguas. Toninho já nasceu com esse destino. Ele olhava em mim e falava assim: você acha que eu vou ganhar essa eleição? Eu falei: Toninho, não fala nada, você já está ganho já. Mas como você fala isso? Eu falei: porque o povo te ama, o povo te adora. De repente isso aí contagia dentro de casa, agora você vê manchete, você vê não sei o quê, parabéns na rua, seu irmão disputando, vai ganhar, não vai ganhar, etc e tal. Quer dizer, começou um outro lado da minha vida, da nossa vida familiar, né? Nós tivemos uma eleição muito dura,
um tipo de disputa muito desqualificada, rebaixada, agressiva, violenta, né, ao padrão de campanha. Por ocasião do primeiro debate do segundo turno na transmissora da Globo local, o Toninho e a Rosiana saíram daqui sozinhos. Qual foi nossa surpresa? É que quando chegamos no estúdio da televisão, nós ficamos sabendo que aqui adiante, num semáforo, o carro do Toninho e da Rosiana foi abordado por 2 homens armados de escopeta, que tiraram os 2 do carro e deixaram eles na calçada e saiu em velocidade com um carro, um Palio. Não roubaram carteira, não roubaram nada, só a pauta do debate. Olha, eu pergunto a vocês, é comum assaltar carro armado de escopeta pelas ruas? Eu nunca ouvi falar. Segundo, se a pessoa vai apelar para assaltar um carro em movimento, eu penso que não seria um Palio, né? Convenhamos. Desestabiliza o cara emocionalmente. A gente ganha o debate, está resolvida a eleição. Não, foi lá e ainda deu um show. Nada tirava ele do objetivo. Nada. Só um tiro. Em 2001, as taxas de homicídio, furto e roubo davam a Campinas o título de cidade mais violenta do estado de São Paulo, superando inclusive a capital. As estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado revelavam muitos problemas em Campinas, que envolviam policiais com o crime. Em 2001, foi criado o Departamento Antissequestro em Campinas e, curiosamente, o número de casos cresceu 95%. Campinas é uma cidade que cresceu demais, entroncamento rodoviário talvez um dos segundo maior do país, né, depois de São Paulo, distribuição de mercadoria para o país inteiro, tudo passa perto de Campinas, um grande aeroporto de carga, Viracopos, você tem tudo ali para você ter crime à vontade, né? Era uma situação difícil em 2001 e chamava a atenção de qualquer um que se dispusesse a ler as estatísticas oficiais da Secretaria de Segurança. Nós encontramos a marginalidade de Campinas meio brava. O roubo e furto de veículos estava assim, números absurdamente altos. Estourava todos os recordes e se comprovou que havia participação de policiais. E o problema mais sério de Campinas na época eram os sequestros. Você pegar as estatísticas do ano que a Delegacia de Sequestro foi instalada em Campinas, o número de sequestros triplicou. A quadrilha que sequestrava era a quadrilha do famigerado Andinha, né? Há interceptações telefônicas que foram feitas a partir da CPI e do narcotráfico, mostrando que os delegados de antissequestros eram os mesmos que municiavam os bandidos, para dizer, ó, sequestra fulano, tem grana. E daí depois eles iam lá, negociavam com a família e tal, e eram os próprios caras da antissequestros. A polícia de Campinas foi muito marcada pela questão dos 340 quilos de cocaína, que foram subtraídos do IML. E nesse processo, inclusive, nós atuamos processando pessoas que participaram na época, não do crime, mas da omissão pela prática do crime. A Maria do Pó, que era a maior traficante de Campinas, ela foi presa por acaso por um PM de Indaiatuba desavisado que passou por ali, entendeu? E foi solta no mesmo dia. A Polícia Civil de Campinas sempre foi um ponto de dificuldade que a gente teve, sempre foi. Então, Campinas era um mundo à parte, Tem corrupção, tem desmando, tem abuso de autoridade, tem falta de disciplina, tem falta de comando e com uma complacência criminosa das autoridades do Estado. Apesar dos altos índices de violência, Toninho nunca andou com seguranças nem com carro oficial. Lembrava aos amigos que havia dito ao povo que não andaria protegido. No dia 10 de setembro de 2001, Toninho foi vítima da violência e de seu otimismo. Então, eu saí, Antônio deve ter saído 5 minutos antes de mim. Eu ainda fiquei um pouquinho ali, saí com o meu, fiz o mesmo trajeto que ele,
Só que ele parou no shopping, fui pra casa, tomei banho, Marina tava lá no quarto dela e tal. Aí pus água pra fazer um macarrão, fiz uma salada, que Antônio tinha me pedido pra eu fazer um macarrão alho e óleo pra ele, né? Foi a última coisa que ele me falou. E nessa hora eu liguei pro meu pai, no celular dele, devia ser umas 10 horas da noite, assim que você chegou em casa. E ele já não atendeu o celular. E depois o meu pai começou a atrasar e eu tava conversando no telefone com uma amiga minha e a minha mãe entrou no meu quarto, que ela tava preocupada porque meu pai não chegava e naquele fim de semana eu tinha saído com meu pai, que a gente tinha ido comprar o terno que ele foi buscar, e as pessoas paravam ele no meio do caminho, conversavam com ele, queriam falar com ele. Então a gente pensou, ele deve ter encontrado alguém e deve estar conversando, vamos esperar mais um pouco. Aí acho que eram umas 11 horas, a minha mãe entrou no meu quarto preocupada porque ela tinha ligado no celular do meu pai e tinha atendido a polícia, né? Liguei no celular de Antônio, atendeu uma voz diferente. Falei, quem tá falando? Ele falou, polícia militar. Eu me assustei, eu desliguei na hora, falei, e vi que eu tinha ligado para Antônio. Você falou comigo e no momento eu liguei pro telefone. E Marina ligou enquanto eu ligava pro Gerardo. Olha, Gerardo, o Toninho não chegou, eu liguei no celular e uma voz esquisita falou que era a polícia, eu desliguei. E eu liguei e atendeu um homem e falou assim, com quem você quer falar? Com o prefeito? E nisso eu fiquei assustada e desliguei o telefone. Aí a gente achou que a Antônia tinha sido sequestrada, né? Aí ligamos pra Gerardo, o Gerardo falou, fica tranquilo, vou ver. Aí eu ligo pro telefone e a polícia confirma. O Gerardo me liga e fala assim, olha, a Márcia tá indo aí, eu vou lá ver, não sei direito o que tá acontecendo. Porque daí eu falei, puxa, porque imagina, não me passou nem um minuto pela cabeça que a Antônia tivesse morto, mas nem um minuto, que ele fosse sequestrado, eu fiquei com medo, né? Porque eu não acreditei que era a polícia, achei que era bandido, né? Atendendo o telefone, que é a polícia militar. Aí o Gerardo me ligou, falou, a Márcia tá indo aí. Quando ele falou, a Márcia tá indo aí, eu liguei para 190. E perguntei, falei, você sabe se aconteceu alguma coisa com o prefeito de Campinas? E o cara imediatamente me disse, ele foi encontrado morto no carro dele. Aí nós ficamos, aí não sei o que aconteceu, né? Aí não sei mais o que aconteceu. No dia 10 de setembro de 2001, eu havia sido convidado pelo vereador Tiãozinho para participar de um evento na Câmara Municipal, evento do qual também participou o prefeito Toninho. Que era para criar o feriado municipal do dia do combate ao racismo, 20 de novembro. E depois do evento, eu fui jantar num restaurante em Campinas com diversos companheiros do PT e eis que em meio ao jantar tivemos a triste notícia. Eu não acreditava, né? Falei assim, E depois no meu celular, meu pai tinha deixado um recado. Marina, minha filha, orgulho da minha vida, a pessoa que eu mais adoro no planeta, de 6 bilhões de habitantes. Como é que tem que ser as coisas, né? Ele numa plena segunda-feira, o dia que ele morreu à noite, né? Ele convida minha mãe para almoçar com ele. E a Rosiana me trouxe em casa com o carro dele e ele pegou o carro dele e foi para a prefeitura, né? E eu falei para ele, por que você anda sem as pessoas com você e os guardas para te guardar? Mãe, ninguém mexe comigo, todo mundo me conhece, não mexeram.
primeira viatura da Polícia Civil que chegou no mínimo 10 a 15 minutos depois, que até eles fazerem as comunicações. Já tinha televisão, tinha polícia, tinha bastante gente já. Eu devo ter chegado ali uma meia hora depois, né, uns 25, meia hora depois, já tinha muita gente. Eu vi muita câmera, jornal, não sei o que, eu falei, eu tenho que ir embora. Eu tenho que avisar minha mãe. Eu falei, como é que vai chegar essa notícia para ela? Era a minha preocupação. Hoje é terça-feira, 11 de setembro de 2001. O cortejo que leva o corpo do prefeito Antônio da Costa Santos do IML de Campinas ao Paço Municipal da Prefeitura começou há pouco. Ele foi assassinado ontem. Lágrimas, soluços. No dia 11 de setembro, Campinas amanheceu incrédula. O velório estava lotado. Anônimos e figurões petistas estampavam no rosto perguntas até hoje no ar. Quem teria matado Toninho? E por quê? Em velório, assim, de pessoa pública, você vê muita gente curiosa. Eu não vi muito curioso. Eu vi gente triste. O carro do Corpo de Bombeiro, da Prefeitura até o Cemitério da Saudade, onde foi sepultado o corpo. Talvez o percurso seja alguma coisa entre 6 a 7 quilômetros e a rua toda lotada de pessoas. Eu estou sofrido a morte do Toninho. 15 anos que ele convivia com nós, eu vou falar pela tristeza de ver ele morto. Perco o irmão, notícia para minha mãe, essa coisa pública. Daí eu olhava na televisão de relance passando, não estava entendendo, 2 aviões cortando 2 prédios. No momento em que nós iniciamos o programa, o CBN São Paulo, o programa entra ao ar às 9h30, a nossa pauta estava voltada para a morte do Toninho do PT. Nós tínhamos algumas marcações feitas. Foram absolutamente todas esquecidas, deixadas de lado. Resumimos o nosso noticiário, a cobertura local da CBN Campinas, em função do 11 de setembro. Papuns. A gente saiu daqui com uma expectativa de, nossa, sabe, foi um tiroteio, amanhã eu tenho que investigar, tem que descobrir as causas, tem que saber se tem realmente um componente político ou não, tal. E no dia seguinte... Se o 11 de setembro não tivesse acontecido, esse caso teria sido maciçamente explorado pela imprensa e haveria uma pressão muito maior nas autoridades competentes do que houve. Normalmente eu iria para lá, mas não fui também porque dei atenção ao 11 de setembro, como milhões de jornalistas em todas as partes do planeta. Seis anos se passaram. Diversas versões foram apresentadas. E nem mesmo a arma do crime foi encontrada. Qualquer perito criminal, qualquer estudioso do direito penal ficaria extremamente escandalizado com todo o processo de investigação policial do caso Toninho. Começa no próprio fato em si. Todo o local da ocorrência, ele já foi estragado. Isso prejudica toda a parte de perícia. Nós tivemos uma relação muito conturbada com a Polícia Civil, né, com o antigo delegado seccional, Osmar Porcelli. Sempre foi tumultuado, porque a gente não sentia ele passando para a gente de fato o que estava acontecendo, como é que as investigações estavam indo. A gente criticava muito, porque a gente achava que a polícia estava comendo bola, estava tomando bolada no meio das pernas. No dia 6 de outubro de 2001, o delegado Osmar Porcelli anuncia ter solucionado o caso. O prefeito de Campinas teria sido vítima de uma tentativa de latrocínio praticado por 4 rapazes a bordo de 2 motos. A princípio eu vi assim, olha, a família está abalada, então vamos encontrar um culpado para a morte do prefeito.
assina, acabou. Foi o que fizeram. Tem um vigilante noturno, uma concessionária de automóvel de frente, e ele declarou que viu 2 motos passando para lá e para cá. E Campinas inteiro começou a trabalhar o crime dessa repercussão, e chegou uma informação que um dos elementos que teria participado. Esse elemento foi preso. Ele confessou a participação, indicou outros 3 parceiros. Os motoqueiros estavam lá, do Buraco do Sapo, que é ali do lado, e que eles foram abordar seu irmão na tentativa de roubar. Ele reagiu e eles atiraram. Está aqui a confissão. Não é possível. Não, uns foi pego de dia, outro foi pego de noite, outro foi pego dormindo. Cada um foi pego num horário diferente, né, mano? Não foi, também foi em dia diferente também. Eles falaram que já estava tudo caguetado, que era eu que estava na fita, que eu que tinha dado o tiro. Eu falei, não tem nada a ver e tal. O que estava atrás da gente, que a gente já sabia o que era e nós ia preso e chegando lá nós ia saber certinho o que é que estava acontecendo. Solicitada a prisão temporária dos elementos, o Ministério Público avalizou, foi renovada essa prisão por mais 30. A primeira pessoa que eu falei lá foi o Porceles. O advogado conseguiu um papel lá que os caras não podiam deixar hematoma em mim, mano. Então, quer dizer, não tinha como os caras me torturar, né, mano? Devido a isso daí, porque os moleques já não tinham esse privilégio que eu tive, aí os caras torturavam sempre. Nunca foi. Nem pressão psicológica, nem pressão física. Uma vez que eu até falei que foi eu mesmo que eu não aguentava mais apanhar, eles estavam torturando nós bastante. Não tem motivo nenhum, porque veja bem, e eu estou a cavaleiro para te falar isso, porque quem fez o interrogatório fui eu, pessoalmente, assessorado por um delegado meu do 6º Distrito, Dr. Zé Roberto, na presença de 4 promotores. Os promotores viram que a confissão era uma confissão espontânea. Por que confessaram? Eu acho que eles confessaram porque eram autores, entende? Mas depois a coisa mudou. Quer dizer, por causa da arma, de provas mais contundentes para serem levadas ao inquérito. No dia 2 de outubro, vem à tona a Operação Caraguatatuba, uma chacina realizada no litoral paulista, comandada por policiais campineiros, liderados pelo delegado Marco Antônio Manfrim e os investigadores Rogério Diniz, Nelson da Costa e Alcir Biazon Júnior. Entre os executados estavam Anzo e Valmirzinho, 2 criminosos conhecidos da cidade e que eram considerados suspeitos pelo crime de Tuninho. Polícia de Campinas, numa operação totalmente ilegal, ilegítima, sem nenhuma autorização judicial, ela se desloca até Caraguatatuba e pratica uma chacina horrorosa, né? Matando 4 rapazes no interior de um condomínio fechado, às 4 horas da manhã, da madrugada, né? Sem nenhuma autorização e sem o conhecimento, pelo menos oficialmente, das autoridades de Campinas e das autoridades policiais de Caraguatatuba. A PM de Caraguá chega ao local, encontra o quê? A polícia de Campinas indo embora, dizendo que, não, viemos fazer uma averiguação e tal. A PM fala, não, mas houve tiros, obriga a abrir o porta-mala, descobre os corpos todos dentro do porta-mala. Nos autos de Caraguá, que eles lavraram alto como resistência à prisão, né? Aquela coisa ridícula, extermina o cara e diz que ele resistiu à prisão. O delegado Marcos Manfrim diz que eles estavam perseguindo os caras porque eles eram acusados do crime contra o Toninho. O certo teria sido prender. Para que executar? 4 sujeitos de bermuda dormindo no beliche? Por que eles não prenderam? Para interrogar? Por que eles executaram? Questão da polícia, o que a polícia fez, cada um responde pelos seus atos. O que a polícia fez está sendo objeto de uma ação penal proposta pelo Ministério Público. Você vai ver que ela tem ligação, não com o caso do Toninho em si, mas vai ter a ligação no seguinte sentido. Policiais envolvidos na quadrilha do Andim foi até Caraguatatuba para matar um dos integrantes da quadrilha do Andim. Mataram 2 integrantes da quadrilha do Andim. E mataram justamente por quê? Porque estavam com medo.
de que chegassem a eles como integrantes da quadrilha do Andinho. Era, vamos dizer assim, uma queima de arquivo. O caso de Caraguatatuba veio apenas e tão somente, isso eu posso falar com toda tranquilidade, reafirmar a tese de que quem praticou o crime contra o prefeito de Campinas foi a quadrilha do Andinho. Somente isso. Reafirmou. É gente que, se viva, talvez pudesse esclarecer o caso Toninho, né? Fiinho foi morto meses depois, na mesma operação em que a polícia prendeu Andinho. E o caso de Caraguá nunca foi anexado à investigação do crime de Toninho. Logo em seguida, né, depois de 20 e poucos dias que meu irmão morre, uma chacina em Caraguatatuba. Aquilo já mostrava um outro lado, além da banalidade que eles queriam colocar dentro do processo. Bom, só sei que prenderam os meninos, eu falei, tem coisa errada, tem coisa errada. O irmão de Toninho começa a receber denúncias anônimas. Uma mulher, que estava na mesma fila de carros e presenciou o crime, afirma que os tiros foram disparados de um Vectra, ocupado por membros da quadrilha de Andinho. Além dele, estavam os criminosos Valmirzinho, Fiinho e Anzo. De repente vinha muita denúncia, por saber que eu era irmão do prefeito, etc. Aparecia muita gente, com muita informação. Aí, por essas informações, durante uma reunião que eu estava lá na prefeitura com essa comissão que ficou de acompanhar o caso, o inquérito, veio pela porta, entrou um jovem lá de 25, 30 anos e falou, olha, eu queria falar um negócio aqui. A minha prima, ela foi uma testemunha ocular. Ela estava no carro, o terceiro carro, atrás do seu irmão, e ela presenciou o crime. Quem estava no Vectra? Anzo, Valmir, Fiinho e Andinho. Mataram esses três. Diante de uma investigação que recaía sobre teses questionáveis e a chacina de Caraguá, a família de Toninho começa a pressionar. Em janeiro de 2002, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo aciona o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, para assumir o caso do crime de Toninho. Bom, na época eu estava na equipe Delta Sul e nós fomos aí convocados aí pelo secretário, pelo delegado-geral, pelo nosso diretor, Dr. Domingos, à época, né? E falaram que a gente estava com esse problema lá de Campinas, né? Esse caso que estava até então com a polícia de Campinas. O DHPP assume o caso e continua nas investigações, sempre em companhia do advogado da família, sempre em companhia de promotores de justiça. Continua mesmo rameirão, entende? Porque ao invés de trazer para cá, para a capital, a apuração do caso, continuaram as apurações em Campinas. Então as mesmas testemunhas tinham que depor lá dentro da delegacia em Campinas, tinham que passar pelos policiais de Campinas antes de depor para o delegado do DHPP. Quer dizer, continua tudo a mesma coisa. No dia 8 de maio de 2002, o delegado do DHPP anuncia que o assassinato de Toninho foi crime comum. O prefeito de Campinas teria atrapalhado a fuga de uma das quadrilhas mais perigosas da cidade e que por essa razão eles teriam disparado os tiros. Um mês depois, o Ministério Público indicia Andinho, o único membro vivo da quadrilha. Na tese apresentada, Anzo teria feito os disparos contra Toninho e Andinho foi indiciado pela sua suposta participação. Chegou-se à conclusão, por exames periciais, por provas testemunhais, que o crime tinha sido praticado pela quadrilha de um criminoso conhecido na região nossa por Andinho, Wanderson Newton de Paula Lima. Então vinham os carros descendo ali, vocês conhecem bem a Avenida Iguatemi, na saída do shopping, né? Tanto as pessoas da frente, as testemunhas que estavam na frente do carro Toninho como as de trás, que até então a polícia de Campinas ainda não tinha ouvido, que não haviam ainda aparecido, que foi depois do recorrer das investigações, falaram o quê? Que os atiradores estavam num Vectra prata que vinha em alta direção. E aí os carros saíam da frente e esse veículo, o Palio que estaria o Toninho, não saiu. Aqui
A gente divide mais ou menos em 3, 4 partes, assim, para a gente poder montar bem o quebra-cabeça. Veja bem, aqui vamos pôr, aqui é o caso do Toninho, tá? Onde atiraram. Minutos antes, cerca de 5, 10 minutos, eles tentaram sequestrar o Vectra Prata, tá? Vamos pensar o Vectra Prata, que estava o Andinho e seus comparsas, que é o Valmir, o Anzo, aquele pessoal todo. Minutos antes, eles tentaram sequestrar um empresário. Esse Vectra Prata tentou abordar um Vectra verde nas imediações do local. E esse Vectra verde, então, foi atingido por disparos de arma de fogo, só que eles não conseguiram fazer a abordagem. Quando eles tentaram sequestrá-lo, parece que na hora que eles foram, surgiu um ônibus e viu os caras com arma, fuzil, armas de grosso calibre também, pistolas. Aí o ônibus parece que jogou para cima e o Vectra entrou meio que no meio. Aí só que os caras atiraram nesse Vectra verde. Nesses disparos também foram injetadas algumas cápsulas, que também confrontadas com cápsulas de disparos outros praticados pela quadrilha do Andinho, indicaram ser da mesma arma. Aí na fuga vieram aqui as ruas até pegar a Avenida Iguatemi, que eles iam pegar sentido ali, acho que aqui é Bandeirantes, né? Dom Pedro. A Dom Pedro, desculpa, isso. Aí aconteceu, dá o tempo direitinho. Aqui, todas as testemunhas que vinham atrás do carro do Toninho na frente, ou até no sentido contrário, não, realmente viu um Vectra Prata com tudo. Todo mundo fala para papai e o Palio não sai da frente, só aí os carros de trás falando que eles buzinaram, já deram, veja bem, deram um tiro de longe, que já estilhaçou aqui o carro do vidro, aí o Palio saiu um pouquinho, aí eles chegaram e deram mais um tiro de lado, aqui. Não parece estranho a pessoa simplesmente atirar e chamar a atenção? Tudo bem, às vezes foge um pouco a regra. Mas aqui, e são as testemunhas que falam, não é só isso não, eu estou te falando uma coisinha da hora do disparo, você vai ver um monte de coisa que eu vou te falar. Aí teve os tiros e tal, e depois o Vectra foge e vai para Dom Pedro e o carro é abandonado da Dom Pedro. 4 ou 5 dias depois, sequestraram um menor de idade. O que acontece? Quando foram sequestrar esse menino, deram um tiro para cima, ficou as cápsulas no chão, de 45. Então foi feita uma comparação entre essas cápsulas encontradas no local em que foi encontrado o corpo do prefeito e cápsulas encontradas no local em que a quadrilha praticou o crime de sequestro. No garoto Ragazzo, o Andinho admite. Na tentativa de roubo desse senhor, ele não admite. Mas a mesma arma estava presente nos dois. Mas não houve qualquer projétil ou cápsula de 45 lá no local onde o Toninho foi morto. Então, esta é a tese do Ministério Público, ou seja, foram os mesmos porque as mesmas cápsulas estavam nesses lugares, embora ela não tivesse se repetido no local da morte do Toninho. Isso causava uma estranheza, assim, é a quadrilha mais perigosa de Campinas, por acaso encontra o prefeito e ele atrapalha o trânsito e mata o cara porque ele está atrapalhando o trânsito. Se você analisar bem, eu entendo o que você está falando, tudo bem, mas você viu todos os argumentos que eu te dei também? Você me deu uma coisa, poxa, por que que... Mas, olha, isso acontece, às vezes sai um pouco do modus operandi. Agora, todos os detalhes que eu estou te dando é muita coisa. Aquela noite, disseram que o Andinho sequestrou uma dentista aqui na Júlio de Mesquita, que ele praticou um roubo lá no alto da Lagoa do Taquaral, que ele tentou assaltar esse Vectra, que ele matou o Toninho. Acusaram o cara de ter feito 5 crimes numa noite. Uma noite. A noite ficou pequena para ele. E aí eu completo. E aí ele estava no jato que atingiu as Torres Gêmeas, num deles, pelo menos. Está com mais de 90 anos de condenação, né? A quantos crimes ele responde? O último levantamento que eu tinha feito, 18 sequestros. Andinho, ele assume quantos desses crimes que você está me falando? A maioria. E com relação ao crime do Antônio, qual que é a posição do Antônio? Então, ele nega. Ele foi ouvido lá no DHPP, assim, sem nenhuma garantia, e ele negou. Aí eu conversei com ele em off, eu falei, Andinho, ele falou, não fui eu, não tenho nada a ver com o assunto. A alegação do DHPP e do Ministério Público é reforçada com o depoimento de um integrante da quadrilha de Andinho, o Cris, preso pouco tempo depois do líder. Por que a gente falou isso aqui? Pelas circunstâncias e porque foi ouvido um criminoso que era comparsa deles.
Falou que um pouco antes, lá em Ubatuba, Caraguatatuba, quando teve o confronto com os policiais de lá, do antissequestro, ele falou que ele esteve lá com o Valmir e o Anzo. Ele conversando com eles, o Cristiano, falou assim, o Cris falou, pô, como é que foi, como é que não foi? Eles mesmos que estavam no Vectra falaram para eles. Só que o Anzo contava uma história que não batia. Porque o Anzo falou, o carro não queria sair da frente, atiramos, o carro desgovernou para a esquerda, paramos, eu fui ver se tinha acertado a vítima, tinha acertado, aí nós fomos embora. Essa versão, essa parte da parada não batia. Porque todas as testemunhas falavam que um carro passou em altíssima velocidade, quase capotou. Então, depois de 38 dias, tiraram o Cris e falaram, olha, conta a história. Eu falei, realmente não teve parada. Passaram em alta velocidade. Deu uma arredondada na versão e aí o Andinho foi denunciado. A motivação apresentada é a motivação da fuga. Eles estavam fugindo. Eu pergunto de quem? Não havia perseguição contra eles. Até hoje a motivação está um pouco obscura, realmente ficou. Um crime casual. Pode acontecer. A gente acha que só acontece com pessoas comuns, com a gente que é comum. Pode acontecer, o prefeito, mas pode acontecer. Quantas vezes você vê a senadora assaltar, não sei o que, acontece. O que o Ministério Público não pode é deixar de processar uma pessoa que está efetivamente demonstrada ter participado de um determinado crime, pelo fato de você não ter conseguido demonstrar cabalmente a motivação desse crime. E até hoje, toda a investigação, ela nunca foi para o lado da contrariedade de interesses. Acho que todas as pessoas de bem e de paz desse país, independente de convicções ideológicas ou filiação partidária, sabem a importância do esclarecimento desse crime, que representa certamente a covardia do crime organizado. O Toninho andou mexendo em certos aspectos que podem ter desagradado alguém. Os autores da morte do Toninho podem ter sido alguns, podem ter sido uns. Pode ter sido interesses muito poderosos, pode ter sido interesses não tão poderosos assim. Todas as negociações da prefeitura foram muito tensas, todas foram muito tensas. Pra você ter ideia, merenda escolar, renegociamos o contrato, redução de 40% do valor que dava. Locação de carro, redução de 30% do valor do carro. Vigilância terceirizada, tá? Redução de 40% do valor. Tá? E o lixo, 30%. Havia anos em Campinas o problema da revitalização de Viracopos. Nunca ninguém conseguia fazer isso porque tem uma puta favela na pista, na cabeceira da pista. Eram 17 comunidades. O que aconteceu? Das 17 comunidades, ele teve apoio de 15 comunidades. Todo mundo viu que era uma boa sair dali. Sobraram duas, que eram controladas pelo tráfico. Ele não esperava ser pego pelo contrapé. Entendeu? Por aquela conspiraçãozinha mais furreca, mas a mais perigosa, a dos traficantes com a polícia. E eu entendo, agora vou fazer uma afirmação polêmica, mas que eu entendo que eu devo fazer, que foi isso que levou ao assassinato dele. Eu tenho absoluta certeza de que o Toninho foi assassinado pela porção criminosa da Polícia de Campinas em conluio com os assaltantes pela questão de Viracopos. Porque assim, que se não era mais perigoso em termos de volume, ele era mais perigoso em termos de rapidez no gatilho, entendeu? Ali ele tinha mexido com gente que mata rápido, fácil. Tirou 40 milhões do bolso do empresário do sistema de coleta de lixo. Aí você tem transportes, tem merenda, tem segurança, tem Viracopos. Não, o crime foi político, o crime foi por motivo banal, o crime foi por outro motivo, por motivo passional, não se chegou. E até hoje não se tem. Enfim, Toninho que mexeu com várias questões empresariais, não há uma certa clareza de que... Vocês não querem também ouvir um pouco o doutor Ricardo? Muito mito em torno dessas questões do Toninho, mexeu com questões empresariais, então ele não teve nem tempo, foram 9 meses de prefeitura, essa é a verdade. Então, eu não sei exatamente quais são esses interesses empresariais que foram mexidos nesses 9 meses da prefeitura. Eu não consigo entender por que o promotor fica assim, se ele fica com raiva, só teve 9 meses. Quer dizer,
Quer dizer, Antônio, se pegar os últimos 20 anos, Antônio tinha processo contra Mendes Júnior, Antônio tinha processo contra Camargo Correia, Antônio tem processo contra o Quércia, Antônio tem ação popular contra Norberto Odebrecht. Né? Ele nunca mexeu com interesses empresariais, não teve tempo. Que boção. Eu acho que O único em que houve foi o lixo. Né? Que a gente sabe que houve uma negociação difícil foi o lixo. Essa testemunha fala o seguinte, ela fala de corrupção, ela fala de corrupção no contrato de lixo. O que essa testemunha fala é que ela ouviu uma conversa em que se dizia o seguinte: o Toninho está atrapalhando, então a gente vai ter que dar um fim nele. Ponto. Então é isso, é muito circunstancial. Quantas pessoas naqueles meses que antecederam a morte do Toninho não o xingaram, não disseram isso e aquilo dele. Agora, qual deles que mandou matar, entendeu? Quer dizer, é muito pouco, Então tem que investigar, né, cara? Porque se você não sabe quem mandou matar, o papel tem que investigar, né? Quer dizer, o que leva os promotores de Campinas a ficarem batendo nessa tecla, não é? A ficarem arrogantes desse jeito. E eles ficam nervosos, eu não sei se isso é... Eu andei já perguntando para pessoas que conhecem a promotoria de perto, e eles me dizem que é vaidade, que eles são vaidosos. Então nós estamos à mercê de senhoras vaidosas no promotoria, quer dizer, nós estamos à mercê de vaidades na justiça, né? Eu não sei o que leva esses caras a ficarem assim, não sei. Eu acho que se trata de um exemplo clássico de caso mal apurado, e as verdadeiras razões de ter sido tão mal apurado assim, eu acho que um dia ainda vão aparecer. Eu achava no começo que acreditei um pouco na polícia de Campinas, falei, bom, é prefeito da cidade, quer dizer, os policiais, né? Aí, que aquilo, comecei a ver como é que eles funcionavam. Eu falava, não, mas eu ficava confusa. Eu falava, mas será que os caras são incompetentes? Né? Porque tinha hora que eu falava, nossa, gente, mas não é possível, isso é má fé, isso é corrupção, o que é isto? Quer dizer, onde nós estamos, né? Eu nunca tinha tido um contato com esse tipo de coisa. E Cida, que trabalhava comigo, falou assim, agora você tá vendo como é que são as coisas. Eu vivo isso todo dia lá no meu bairro. A polícia tá lá, corrupta, é droga, é traficante, é isso e aquilo, que a gente não vê, né? E aí eu comecei a ver. Então aí, Polícia de Campinas, Polícia de São Paulo, partidos políticos, governos, Ministério Público. Eu acho que houve negligência e omissão das maiores autoridades do Estado. O governo do Estado, secretário de Segurança, delegado-geral, está em dívida com a família do Toninho. As autoridades ainda devem satisfação àquela família. Durante a campanha à presidência, em 2002, Lula chegou a dizer que colocaria a Polícia Federal nas investigações caso fosse eleito. Isso nunca ocorreu. Durante a campanha do Lula para presidente, Genuíno para governador do estado, tanto o Lula quanto o Genuíno, em todas as vezes que foram a Campinas em campanha, isso em 2002, né? Todos os comícios que fizeram, o Antônio sempre foi lembrado, e no comício maior que o Lula fez em Campinas, para 25 mil pessoas, no qual eu estava presente, eu e Marina, e sem querer eu acabei pautando o comício, porque na hora que eu fui subir para o palanque, uma jornalista que era amiga de Antônio e minha, estava com uma bandeira da época da campanha de Antônio, escrito PT Toninho 13, né? Essa coisa de muita gente sempre emociona, né? E eu ergui a bandeira. Eu fui para frente do palanque e ergui aquela bandeira. E
Na hora que eu ergui, 25 mil pessoas começaram a gritar: Toninho! Toninho! Como era época de eleição, estava todo mundo, quer dizer, no palanque estava Lula, Genuíno, Aloysio Mercadante, Zé Dirceu, Marta Suplicy, Eduardo Suplicy. Portanto, todas as pessoas que fizeram o discurso naquele dia tiveram que falar de Antônio, né? Tiveram que falar dele. E com isso, a última fala, que era do Lula, o Lula começa a fala dele dizendo que era ele para falar de Antônio lá e que no fim todo mundo tinha tido que falar, né? E me abraçou de um lado, eu, do outro lado Marina, e ele faz assim: olha, se eu ganhar esta eleição, uma das primeiras atitudes que eu vou tomar é colocar a Polícia Federal para investigar esse caso. E ele disse lá textualmente que ele acreditava que tinha sido um crime político. Isso aconteceu, sei lá, próximo de novembro, outubro de 2002, né? Antes mesmo de tomar posse, eu já tenho notícias de que Dr. Márcio Tomás Bastos será o ministro da Justiça. Dr. Márcio era meu advogado, então eu falei, bom, a coisa melhorou. E eu aguardei. Fiquei aguardando e vi que as coisas não caminhavam, até que eu comecei a pedir essa audiência lá em Brasília com ele, né? E não saía. Aí que eu tive a ideia de fazer o abaixo-assinado, né? E aí o PT me virou totalmente as costas. Assim, eu era quase uma persona não grata, porque eu não desistia, né? Então eu ficava lá. E isso foi me custando, né? E eu não conseguia compreender. Mas por que o PT não tem nenhum interesse? Que o PSDB não tivesse, na época do Aloysio Nunes, eu até podia compreender, né? Agora, a questão petista, né? O que acontece que o PT não quer apurar o crime de um banheiro? O que eu posso dizer é que eu procurei, sou do PT, colaborar em tudo que eu posso. Gostaria de ter visto o partido ainda mais empenhado. Sou petista, fundador do PT, estou aqui desde menino, meus cabelos já estão ficando grisalhos. Eu acho que eu posso pensar e dizer o que eu penso. Para mim isso é um gesto de covardia inaceitável da parte dos petistas. Eles devem ter feito acordo com o PSDB acerca de temas de interesse do PSDB e devem ter, a meu juízo, negociado que alguns assuntos devem entrar para o esquecimento. Não é uma questão política isso. O PT tem todo o interesse em investigar e todos nós demos apoio dentro das nossas possibilidades. Eu não concordo. Então nós tivemos o presidente da República dentro do apartamento da minha cunhada, tomando uísque lá com a gente e falando, não, pô, de repente o Genuíno assume o governo do Estado, nós reabrimos e vamos, porque isso aí é ponto de honra. Aí vem o Lula, reforça, olha, o presidente da República, vou lá. O nosso advogado na época virou ministro de Justiça do Lula. Ele tinha tudo na mão. Então a expectativa era muito grande de colocar a Polícia Federal e dar um fim nisso aí. Nada aconteceu. Isso não é uma questão do Lula, isso é uma questão da Constituição e da organização judiciária do país. O crime, para ser federal, tem que ter características de um crime político. No caso do assassinato do prefeito Toninho, eu não tenho nenhuma objeção que se abra o inquérito de novo. No dia 10 de setembro de 2007, completaram-se 6 anos que Toninho foi assassinado. Um dia antes, num domingo, Rosiana realizou mais uma vez o ato contra a impunidade. Junto de amigos e de pessoas do movimento Quem Matou Toninho, Rosiana cobrou novamente as respostas de um crime ainda não solucionado. Primeiramente, eu quero mais uma vez agradecer a todas as pessoas que estão aqui. São pessoas que têm feito essa caminhada e apesar de tudo que sofremos, ainda continuamos juntos. Acho que para mim é isso que hoje está importando.
amigos, pessoas que a gente pode ter um congraçamento de ideias, um congraçamento de objetivos, porque Antônio acho que tinha essa característica. E hoje eu quero fazer uma homenagem a ele, onde quer que ele esteja. Esta noite até tive um sonho com ele, e que eu perguntava para ele assim, você está vivo ou você está morto? Eu não sei ainda, né? Eu sei como eu ainda não como se diz, ainda dentro de mim, essas coisas ainda não ficaram resolvidas. Então, cada vez mais eu fico convencida de que o assassinato de Antônio até hoje não foi esclarecido, porque realmente, se tiver uma investigação, que seja uma investigação que não tenha um rabo preso com ninguém, que realmente venha a Campinas e puxe esse fio, que vá, que investigue, né? A casa cai. Quer dizer, muitas cabeças vão rolar. Eu quero que cada um se sinta agradecido por mim, assim, do fundo do meu coração, por vocês estarem aqui comigo hoje, não me deixarem sozinho, nem a mim, nem a minha filha, nesta luta. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês aqui. Todas as famílias que já foram assaltadas, violentadas e que conhecem o significado da impunidade e da falta de policiamento competente para que haja paz na vida de todos. Toninho nunca mais. Então isso é foda. É por isso que nós vamos todos os anos nos encontrar por aqui, meia dúzia de amigos dele, chorando, lembrando. Eu sou um político. E então, é claro que eu queria parecer com ele. São essas pessoas, esses grandes homens, né? Essas pessoas que mudam o mundo. E é foda perder elas, cara, porque quando é que vai aparecer de novo? Essas pessoas, esses malucos. 2 anos de Marina. Eu vou sair para um comício agora. Eu vou e volto, tá bom? Depois eu volto para pagar a velhinha da Marina. E todo mundo sabe que o meu pai morreu porque ele tinha um sonho, porque ele tinha um ideal, porque ele acreditava no outro mundo, no mundo que não era injusto. E que na história fique que o meu pai morreu porque ele queria uma coisa diferente, porque ele queria um outro mundo. E por isso que ele morreu, e não só porque ele estava aqui atrapalhando o trânsito. Ele não estava atrapalhando esse trânsito, ele estava atrapalhando muitas pessoas, muitas pessoas que não estavam gostando do que ele estava fazendo. Tenho saudades da infância dele. Todo dia me dá saudade dele. Ele foi embora porque tiraram ele de mim, mataram e levaram. Não sei quem foi que matou ele. Não posso fazer mais nada. Apontar o céu e lá está a esperança.
hoje nos reunimos. Então estou encerrando aqui a filmagem hoje. No dia 14 de setembro de 2007, o juiz José Henrique Torres afirmou que os indícios apresentados na acusação de Andinho eram frágeis e contraditórios. O juiz impronunciou Andinho da acusação, o que equivale a dizer que ele não foi o autor do crime. Torres pediu ainda a reabertura do caso para que novas investigações fossem realizadas. O Ministério Público recorreu da decisão, o que deixa o caso parado à espera de um novo julgamento. Andinho continua respondendo pelos demais crimes na penitenciária de segurança máxima de Presidente Bernardes, no interior de São Paulo. Pesquisa realizada pelo IBOPE em Campinas afirmava que 68% da população acreditava na motivação política para o assassinato. Assim termina essa história, que poderia ser uma ficção, mas não é. É um retrato de um Brasil. Ele